Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar o seu mês de novembro. E neste vídeo a gente vai falar aí sobre os principais temas aí que ganharam ênfase no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Entre eles, a situação do pedido do esporte com relação ao adiamento do julgamento de quinta-feira. Já temos um posicionamento da CBF com relação a essa situação. Laureano, a documentação do Esporte Clube Recife já chegou no STJD? Iremos explicar. Laureano, já saiu de pauta quais são as pessoas que vão julgar esse caso. A gente vai trazer tudo para você de forma resumida. Mas hoje, às 10h40 da manhã, horário que eu estou fazendo esse vídeo, nós já temos um posicionamento da CBF com relação ao pedido do esporte e a gente vai colocar aqui para vocês. A gente vai falar muito também sobre o jogo entre Vasco da Gama e Ituano. Muitas pessoas me perguntando, Laureano, com relação à situação de ingressos, como eu faço para poder comprar? A gente vai explicar aqui para vocês. E o seguinte, meus amigos, vamos falar aqui da situação dos atletas do Vasco da Gama, que estão numa situação difícil aí no DM, no departamento médico, tentando se recuperar a tempo. E vamos falar aqui sobre a situação de reforço. A 777 Partners, segundo Jorge Nicola, já teria um reforço aí encaminhado nos seus planos para o próximo ano. Por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então, sem demoras, vamos colocar aqui a situação de ingresso na tela. Tudo a gente vai colocar com fonte de maneira responsável para você. Vamos lá, ó. O Ituano disponibilizou 4.000 ingressos aí para os vascaínos aí. Cerca de 15.000 lugares estarão disponibilizados lá no Novilho Júnior. E tem muitas pessoas me perguntando, Laureano, com relação ao ingresso, tá? Já começou as vendas do ingresso, hoje às 9 horas da manhã. Esses ingressos continuarão à venda até às 19 horas, tá? Do dia de hoje, e vai prosseguir dessa forma até no sábado, certo? Se houver ingressos até o domingo, tá? Eu tô falando isso porque tem muita gente que vai sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo. Se ainda houver ingressos à venda no domingo, esses ingressos serão disponibilizados para venda a partir das 9 horas da manhã, certo? Bom, meus amigos, com relação aos jogadores do Vasco da Gama, o departamento médico do Vasco da Gama está trabalhando aí para tentar recuperar principalmente o Andrei. A situação do Andrei é a mais grave de todas, certo? O Yuri e o Palácios há tempo, tratamento feito aí de forma intensiva, de manhã, de tarde, de noite, para que esses jogadores estejam em campo. E olha só, o Jorginho já deixou o Matheus Barbosa e o Zé Gabriel de sobreaviso aí para esta partida. Laureano, tá maluco? São os dois volantes que a gente tem hoje aí no nosso elenco, certo? Estou apenas passando a informação para você, torcedor do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, com relação à situação lá do julgamento. Ontem a gente teve aí um comunicado vindo lá de Recife, que o Esporte Clube Recife pediu ao STJD
para que a partida fosse adiada, certo? Melhor dizendo, que o julgamento fosse adiado. O motivo da solicitação foi porque, se o Sport perdesse os pontos aí, se o Vasco ganhasse os pontos, o Vasco seria declarado como vencedor e essa partida aí de domingo, a rodada, iria perder aí o apreço, iria perder aí o apelo. Inclusive, teria até o dedo aí da Rede Globo, né, por conta da situação aí da audiência aí, da televisão se manifestando favorável. Então é o seguinte, o Vasco não tem culpa se o Sport só tem 0,04% de chances aí matemáticas de subir. E é o seguinte, pessoal, a informação que a gente recebe do jornalista Wellington Campos, tá? Nessa manhã, é que os documentos do esporte, até agora, às 10h40, horário que eu estou fazendo o vídeo, não chegou esse pedido ainda no STJD, tá? É informação que eu tenho de momento. Pode ser que daqui a 15 minutos isso venha a mudar. Então a gente coloca aqui para você o Wellington Campos, tá? Documentos do esporte não chegaram ao STJD. Então, por enquanto, está mantido. E eu vou falar para vocês, vai ter julgamento, porque o julgamento do Ceará contra o Cuiabá ocorreu tranquilamente e não houve essa preocupação que poderia aí mexer com a tabela na última rodada. Isso não existe, certo? A CBF se manifestou já, tá? Hoje no programa Redação Sport TV, o Flávio Sveiter, vice-presidente aí da CBF, se manifestou aí e eu vou colocar aqui para vocês toda a situação, certo? A CBF se manifestou da seguinte forma: o vice da CBF pede urgência ao STJD em julgamento de casos de violência, tá? Então, a análise o quanto antes. Isso quem pediu aí foi o Flávio Sveiter, que falou hoje em nome da CBF. Inclusive, meus amigos, é o seguinte, esse julgamento tem cunho político, tá? Então, a voz da CBF tem um peso muito grande, a CBF batendo martelo, dizendo que vai ter julgamento, pedindo para que isso aconteça o mais rápido possível. Bom, Laureano, e a posição do STJD? Como os documentos do esporte ainda não chegaram no STJD, o que acontece? Continua em pauta esse julgamento para quinta-feira, tá? Inclusive, o nosso canal vai passar aqui toda a transmissão aqui na íntegra. Inclusive, a gente já tem o nome das pessoas que vão julgar, certo? A gente já tem o nome aqui das pessoas, dos auditores que vão julgar. Então, está aí estabelecido, vou colocar aqui, ó, para que vocês possam ver, a 4ª comissão disciplinar. Quem vai participar do julgamento aí? Deixa eu aumentar aqui para vocês saberem quem é que vai. A relatora, a Agniene Silveira Hassen, certo? Lá de Minas Gerais. O Rodrigo Salomão, Felipe Tadeu Moreira Lima, do Rego Barros, lá de Pernambuco, Maurício Alexandre Perna Neves, lá do DF, junto aí com o presidente da 4ª comissão disciplinar, que também é lá do DF, o Jorge Otávio, certo? E o vice-presidente José Carlos Dutra Júnior, lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem, inclusive, as pessoas que vão fazer parte, que vão integrar a comissão de julgamento aí. Se tudo correr certo, o esporte ele está muito pessimista aí, é a informação que a gente tem nos bastidores com relação a esse julgamento. Mas é o seguinte, vai ter julgamento. Caso não tenha, vai ser algo de muito surpresa aí para a gente aí.
Então, essa informação, 10h40. Se porventura, tá, mudar alguma coisa, eu faço uma live lá na Seita Vascaína para poder explicar tudo para vocês aí, as mudanças, se houver, tá bom? Obrigado pela sua atenção, que Jesus te abençoe. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!